Veja bem, um jovem casa com um jovem, tem um filho. Gente, o que que o pai ouviu da família dele? O que que a mãe dele ouviu da família dela? Aí você casa com aquela parceira que você não conhece. Você vai aprendendo a lidar com aquela parceira durante a vida, entendeu? Então, é uma coisa muito complexa, porque o filho olha para o pai como se ele fosse um super-herói. E a maturidade de um filho é perceber que os seus pais erram, porque eles não são perfeitos. E eu, quando falo de erro, não há julgamento no erro, porque você não pode julgar seus pais com o que eles fizeram com você. Por exemplo, agora eu vou falar dos assassinos, dos estupradores, daqueles pais que saíram de casa e nunca mais voltaram. Né? É claro que um filho vai sentir falta daquela pessoa, da presença da pessoa. Não importa quem seu pai foi, ele foi seu pai, entendeu? E na constelação familiar nós temos essa beleza, né? Que é 50% o nosso corpo é nosso pai, 50% é a nossa mãe. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que ela foi adotada. Então, ela foi entregue a uma família, perdeu o relacionamento com a família de origem. Aí ela chegou para mim e falou assim: Kátia, quem são meus pais? Eu queria tanto conhecê-los. Eu falei: olha para o espelho. Uau! Seus pais estão no seu rosto. São seus pais, entendeu? Então nós não podemos julgar os nossos pais, porque eles não foram preparados. Eles receberam uma folha em branco. Você é fulano, como a esposa também recebeu, né? É igual quando a gente é criança, né? Batizam seu nome. Seu nome é Rafael. O meu nome é Kátia. Mas por que que os nossos pais batizaram a gente com esse nome? Né? Mas nós temos o nosso sobrenome, que é do pai e da mãe, né? Então, da mesma forma que nós temos essa fragilidade, né, de querer julgar os nossos pais, né? Então, assim, a necessidade, por exemplo, de eu fazer o meu segundo e-book, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação, foi porque eu decidi falar da minha família. E minha família não foi fácil. Por quê? Porque nós, enquanto nós olhamos para a nossa família como se nós fôssemos crianças, né? Recebedores só mamando na teta da mãe, claro que um bebê precisa da mãe, do leite materno. Né? Sobre crianças, desculpa te interromper. Sim. É possível constelar uma criança que está sofrendo alienação parental? Na constelação familiar, a gente não constela a criança. Se a criança tem um problema, constela-se os pais. Os pais. Sim, porque a criança absorve, entendeu? O meio social, a criança é uma esponja, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela está naquele momento da infância, ela olha para os pais de uma maneira. Então, quando você vai passando da adolescência, fase adulta, adulta madura, e você olha para os seus pais, você vê que eles tentaram o que puderam fazer para a família, entendeu? Então, assim, existem os excluídos, né? Que na nossa sociedade fala assim, os excluídos. Para a constelação não existem os excluídos. Os excluídos são os assassinos, são os estupradores, são aqueles que foram embora e nunca mais voltaram. Né? E porque a família, de uma certa forma, no ideal familiar, todo mundo gostaria de ter uma família perfeita. Doriana. E não existe essa família. Em lugar nenhum do mundo existe. Nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar. Entendeu? Porque nós somos seres humanos passíveis de erro todos os dias. Por mais que você estude um tema, desenvolva um assunto, você é frágil, você é um ser humano, entendeu? Então, existe aquele filho que é aquele filho que se afasta da família, né? Porque, vamos supor, numa família indígena, né? Tem aquele terreno, tem o pajé ali no meio e as ocas de todos os filhos ali, né? Mas há um dia, aquele índio que acorda e fala assim, hoje eu não quero pintar meu cabelo igual meu pai.
Por que que meu pai pinta daquela... Uma ruptura. É uma ruptura, porque assim, a família tem aquela coisa de aglutinar, de Aham. querer todo mundo igual. Mas um dia nascerá em qualquer família aquele filho que ele vai sair da família e olhar a família de É a longe. ovelha negra da família? É, Seria? antigamente falava-se ovelha negra, mas agora não pode mais Não pode falar mais negra. falar. Vamos falar então afrodescendente, mas também eu acho que não é nem afrodescendente. Eu acho que é uma ovelha colorida, sabe? É aquela ovelha que fala assim: ah, eu não quero parecer com meu pai, eu também não quero parecer com a minha mãe, nem com os meus irmãos. Eu não estou dizendo do amor filial. O amor filial existe em qualquer tempo, em qualquer história, mas é você sentir a necessidade de ver a sua família de uma maneira. Porque você pode não querer concordar com a sua família. Ah, o irmão A fez isso, o irmão B fez aquilo, o C fez aquilo, mas eu não quero fazer aquilo, entendeu? Ah, por exemplo, é uma coisa interessante. Tem famílias que só nasce médico, né? O pai é médico, aí o pai quer que o filho seja médico, o outro médico, mas vai ter aquele filho, aquela ovelha colorida incrível, que ela vai olhar para todo mundo para trás, vai olhar assim lá para trás e vai dizer assim: eu honro todos vocês, mas eu não quero ser médico. Eu quero ser o alpinista de uma montanha. Entendeu? E ser diferente é a melhor coisa na família, porque a família não pode ficar fechada em si. Os filhos têm que ser diferentes, cada um fazer uma coisa diferente. Mas por amor cego, o filho fica. O filho recebe uma carga dos antepassados para ele ficar ali naquela família e cuidar dos pais, entendeu? Interessante. E muitas vezes, por exemplo, eu não sei se você já reparou, os filhos que ficam dentro de casa há muito tempo, né, que até a sociedade critica, Uhum. ah, você está dentro de casa até 40 anos, mas existe alguma coisa por trás disso que mantém ele ali. Então, se você reparar bem, É uma guerra que não é sua, né? é uma guerra que não é uma luta sua. que não é sua, é um litígio que não é Não é seu, seu. e você é leal a esse tipo de situação que você nem sabe por que você é leal. E o interessante é que, se você reparar, os filhos que cuidam dos pais, eles adoecem. Uau, verdade. Eles adoecem, entendeu? Por que eles adoecem? Porque é assim, é uma luta que não é sua.